Vamos chamar a PEC do estouro. Pode rodar aí. Põe aí, o diretor. Deputados e senadores estão negociando para chegar a um valor que permita a aprovação do Congresso da PEC do estouro, que destinaria valores do Bolsa Família e outras receitas acima do teto de gasto. Pela minuta entregue ao Congresso pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, os gastos extrateto podem chegar a 198 bilhões de reais, 175 bilhões para o programa Bolsa Família e outros 23 bilhões de receita extraordinárias que seriam direcionadas aos investimentos, além de valores não definidos para as universidades e programas ambientais. Eles conversaram sobre a possibilidade de uma redução drástica do impacto fiscal da PEC, que passaria de 198 bilhões para algo em torno de 80 bilhões. 2, de buscar uma fonte de financiamento para os recursos. E 3, limitar a duração do vai e vem no máximo 2 anos. O grupo seria formado por líderes partidários da Câmara e do Senado. O objetivo é que eles lapidem o texto de forma que ele fique mais palatável na precisão de uma aprovação da maioria do Congresso. O teto de gasto, do jeito que está hoje, é mais problema do que solução. Tanto que não foi cumprido ano nenhum, disse Alckmin, em referência aos quase 80 bilhões de reais de furo do teto durante o mandato de Jair Bolsonaro. Muito bem, Renan, começamos por você agora sobre essa PEC do estouro. Como já disse, a PEC, o que se busca nessa PEC é retirar o Bolsa Família, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, o Auxílio Brasil, retirar o Auxílio Brasil desse teto, né? Então, o que acontece? Quando se tira, vai se abrir ali uma possibilidade de alocação dos recursos para outras finalidades. O que é isso? Eles vão utilizar aquele dinheiro que estava previsto para pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 405. Eles vão tirar aquele dinheiro, que são 105 bilhões, e vão utilizar para as outras áreas, investimentos, que seja. Tudo aquilo que for definido na lei orçamentária. Então, eu sou contra ser feito dessa forma. Por quê? Porque você cria uma dívida, o Brasil já está completamente endividado, né? Nós já sabemos que nós temos que trabalhar para reduzir essa dívida, porque quando você traz essa dívida, você eleva a quantidade de juros, há um risco enorme do governo não conseguir adimplir com as suas obrigações e postergar os juros. E todas as vezes que você precisar de recurso, você recorrer novamente a empréstimo, trazer os bancos privados para emprestar dinheiro e aí automaticamente inflacionar. Então, essas são questões que têm, de forma clara, o governo precisa de forma objetiva tratar isso e resolver de forma a investir no país, reindustrializar nosso país. A gente precisa realmente de um plano de governo, porque somente com plano de governo a gente pode sair dessa lama que a gente está entrando. Então, já tem 14, 16, 18 anos que o Brasil vem num crescimento pífio. A gente precisa avançar novamente, precisa crescer, voltar a crescer e mostrar para o mundo que nós, brasileiros, né, que acordamos cedo, que trabalhamos todos os dias, temos a capacidade de avançar, de evoluir e de nos educar para ocupar essas novas vagas aí que vão surgir. Moisés, sua vez. A equipe de transição tem que aproveitar, Cícero, agora, os primeiros dias, as primeiras semanas, para negociar o que eles quiserem negociar enquanto eles estão naquele clima. Porque, pessoal, todo presidente que ganha, ele tem um clima legal com o Congresso e com o povo. Mas parece que essa equipe já entrou tendo um pouco de dificuldade. Mas hoje eles conseguem passar algumas coisas. Agora, acompanhando o noticiário hoje, devido às declarações irresponsáveis do presidente Lula, as bolsas, o dólar subindo, já tem aí apoiadores lá atrás que referendaram, que aplaudiram, que agora já estão achando ele muito irresponsável. Então, o que acontece hoje com essa PEC? Se eles quiserem ceder em alguns pontos para tentar aprovar a PEC e tentar cumprir com o que foi prometido lá na campanha, eles vão conseguir levar aí 40%, 50% aí da PEC. Mas se insistirem em querer enfiar de goela abaixo lá do Congresso tudo que eles querem, todos os rombos, todas as pautas, dificilmente passará.
Então, se eles tiverem decência e quiserem cumprir só com o que foi combinado lá atrás, com certeza vai passar agora com responsabilidade. O mercado está de olho neles. Eles foram muito criticados por uma forte parceira dela, acho que é Ladal, não esqueço agora o nome da economista, que os apoiou e hoje estava na UOL, tecendo uma crítica muito grande ao presidente Lula. E apoiou o Lula. Apoiou e pediu voto, e fez o L, né? Fez tudo. Mas agora estão aí. A maioria já está muito arrependida. Então, com relação à PEC, passa. Mas passa só aquilo que foi acordado com o Congresso. Arnaldo, sua vez. Bom, primeiro que é o seguinte, essa PEC do teto de gastos, ela foi aprovada em dezembro de 2016 no governo Michel Temer. Aquele que deu o golpe na Dilma, né? O golpismo. E, naquela época, se discutia a desnecessária emenda constitucional, porque o nosso ordenamento jurídico já tem a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não obstante a isso, o que se aventa agora é que possa tirar ou, inclusive, acabar com essa PEC do teto de gastos, fazendo com que a Lei de Responsabilidade Fiscal, por si só, haja em cima dos más gestores. Me estranha quando se fala em teto, e principalmente nessa condição daqueles que defendem o mercado, que defendem o lucro fácil do mercado e que não gera quase nada para o país, querer ignorar o teto, que é feito somente de uma cozinha e um quarto e que agrega, às vezes, 15 pessoas dentro desse pedacinho de teto. Então, é uma covardia muito grande em que se faz, certo? Em cima de um governo totalmente monetarista, né? Como eles querem, esquecer que dentro do Brasil tem gente e eles querendo, em função dessas outras coisas, beneficiar o tal do mercado. Só fala em mercado. O governo social democrata, ele fala em povo. Então, o teto que o governo democrata quer é aquele teto onde as pessoas estão vivendo debaixo, que tem que ser ampliado, que tem que ser aumentado, que essas pessoas têm que ser assistidas e sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Os governos que estão tratando isso, um tem 8 anos de experiência, que saiu com 87% de aprovação no país, quando deixou o governo Lula, e o outro tem 16 anos governando o maior estado economicamente do país, chamado Geraldo Alckmin. Não tenham medo, porque essa experiência vai vir para poder fazer o teto, mas o teto onde o povo possa viver e possa viver melhor. Muito bem, agora é a sua vez, Zezinho. Eu já sei que o Buiú mexeu com os teus brios. Já sei, mas vai lá. Você já viu aquele ditado que as pessoas falam, que falar até papagaio fala? Buiú é um papagaio falante. Ele decora, ele é muito inteligente. E tu é uma cacatua, Zezinho. Gente, tá aí. Esse é Buiú. Esse é Buiú. Ele, na verdade, Papagaio falante. Na verdade, é o seguinte, Buiú, ele é advogado, ele não é economista, gente. Ele faz parte de grupos de WhatsApp, grupo de WhatsApp da qual ele se identifica, na qual aqueles da extrema esquerda... Mas qual é o cargo dele no grupo de administrador? Ele fica noites e noites. Ele toma lá o querosene dele e fica noites e noites no final de semana. Você viu o barulho que ele fez no final de semana. O querosene eu só tomo no sábado, eu já falei para você. Bem. Mas aí ele começa e tem uma inteligência, mas ele fica robotizado. E a Dilma? Eu quero saber da Dilma, que ele não... Ele que nem... Eu vou chegar lá, Cícero. Você pega a cereja do bolo. Então, o que Buiú está desinformado e ele está desenganado. Por quê? Porque o que o Meirelles, que estava para ser cotado ministro, agora... Gente, você desconcentra, gente. Você fica aí cochichando, você está entrando também nos Tá entrando, eu já vi. Tem que separar, botar Buiú lá naquela poltrona lá. Aí, o que é que acontece? Meirelles arrumou o país... Pegou o país quebrado lá, que você fala que é golpe, que é... Graças a Deus que aquela mulher teve o tempo. A Dilma foi um desastre.
e querer repetir, Buiú, o desastre que foi da Dilma. Pelo amor de Deus, Buiú. Não dá, Buiú. A Dilma quebrou, deixou um rombo no Brasil, um rombo fiscal que você... Se naquele momento, o Meirelles, que deveria ser ministro, tem responsabilidade. Olha, a carta ontem, Buiú, é porque você é o seguinte, você é comentarista de WhatsApp, Buiú. Você pega aquelas informações de WhatsApp e solta aqui, como que se fosse um economista. Mas ele é palpiteiro. Ele, já falei, é bravateiro. Ele bravateia. Aí vem dizer, olha, deu um golpe na Dilma e tal. E as pessoas que estão ali, torcedor, que tem as mesmas ideias dele, rapaz, esse Eu Buiú... participei desse golpe. Eu fui Não, para a por rua favor. pedir o fora Dilma, me Então, arrependi amargamente. olha aí, ó, tá vendo? Ele muda e ele fala de coisa, ele muda. É igual o Moro, que era o político dele de estimação. Em 2022 ele disse, doutor Moro deu limpa no Brasil. Falei mesmo. Falei, ué, não vou mentir. O homem que é honesto, Agora, ele fala a verdade. Comediante. Eu tenho direito de Eu mudar, tenho que ué, rir, não tem gente, não? não dá. Cara. Mas, por favor, Buiú, deixa eu concluir. Então, Buiú, o que estão querendo, vou dizer, olha, desse jeito que o governo... Eu não estou falando de Geraldo Alckmin, que é uma pessoa séria, foi 4 vezes o governador do estado de São Paulo, uma pessoa que só tem um sítio, um apartamento, o sítio foi a herança do pai, não é corrupto, graças a Deus, mas quando vem aqueles lá que estavam tudo intocado na caverna é lugar de solidão, quando esse povo, você já viu aquele gado doido e que entra na coisa, é igual esse povo aí que, da esquerda que estão aparecendo. Eu estou com medo. Então, o que eu vejo é que tem que ter responsabilidade. Estão trocando o apoio, ou aprovação dessa PEC pela Câmara e o Senado. Isso é algo muito grave, é porque não colocou, isso é algo muito grave. Aconteceu lá no orçamento secreto. Os votos que teve, tanto da Câmara e do Senado, foi isso, uma troca. O toma lá da cá, do jeito que o Lula está perturbado, eu estou preocupado. Há uma perturbação na cabeça dele. Mas não é o Lula que está cuidando disso, quem está cuidando é o doutor Geraldo Alckmin. Você então tá acabou de bom. elogiar o Alckmin, o Alckmin é que está Muito bem, cuidando concluiu, disso. Zé? Eu vou concluir. Como é que conclui com o Buiú? Fala pra Não, mas é porque você está falando uma coisa aí fora de sintonia. Quem está cuidando? Não, agora, na boa. Não, quem é que está cuidando? não há uma troca. Mas quem está cuidando? Você sabe o que é isso? Parlamentares negociam o valor da PEC do estouro. Tá, mas quem tá cuidando? Você sabe quem é que está negociando isso aí? Geraldo Alckmin. Mas, Buiú, tá bom, Buiú. É porque... Ele está fingindo que não sabe, ele sabe, Não, ele sabe. que a presidência do Senado está em jogo, ele sabe que a que presidência da Câmara está em jogo, ele sabe tudo isso. que é uma negociata, Buiú. Ele sabe, mas Esse ele é o X finge. da questão. Esse é o Quem vai mal, ser- quem esse é vai o ser mal cão? É o dele. mau começo do Mas governo. peraí. Esse é o mal. É como Então, a carona tudo do bem. jatinho que você aprova. Mas peraí, tudo você bem. aprovou a carona. Concordo contigo. Sim. Quando você fala que está em jogo a negociação da presidência do Senado e da Câmara, está em jogo a presidente do Senado da Câmara para quem? Em troca das aprovações. Rodrigo Não. Pacheco fica no Senado Certo. E Arthur Lira. e Arthur Lira fica lá, mas desde que, Quem que negocia? vote o estouro. Então, Arthur desde que Lira, aprove a tudo cachorrada. bem. Pronto, Ei, parabéns, Moisés. tudo bem. A quebra do Parabéns, Brasil. eu Só ia pega a falar uma Câmara e o bobagem aqui, Senado ó. se aprovar a Aí o quebra do Lira, Brasil, a quebra do país. O Lira é o que hoje? Tá bom pra ti, Buiú? Mas, Buiú, É o que o a gente tá Lira falando e o de Pacheco futuro. são? Você tá voltando. É outro biênio, Buiú. Buiú, para de Você ginástica não é- mental, Você quer Buiú. enganar a nossa audiência, Você Buiú? tá fazendo ginástica Não, peraí. mental. Você quer Buiú. enganar a audiência? Não, senhores. Você tá. Não, senhores. Tem hora que Gente, você tem déficit de gente, memória, Tem, Buiú. é um Analisa outro aqui, ó. biênio, Analisa- é uma outra presidência e o Buiú Analisa só o quer caô. comparar. Analisa só o caô desses dois. O Lira e o Pacheco foi colocado lá pelo Bolsonaro. Mas sem troca. A troca agora de bilhões, estourando o teto, estourando O orçamento tudo. secreto Amedrontando o foi o mercado. O que tu Foi quer, a Buiú? troca. Então, Pacheco. Ah, então E o pode... Lula tá mantendo. Não, agora o Lula Tá tá piorando. Piorando. Tá piorando. Olha só. Tá de- fazendo o que é pior Peraí. do que o orçamento Senhores, secreto. senhores, Não, senhores, orçamento não. secreto. Não, se A vocês última- ficarem... Não, a última coisa que eu Buiú, vou eu falar. sei que você é sério. Última coisa Você que eu não vou gosta de falar. corrupção. Deixa eu falar, Peraí. Mas- a última Mas ele coisa... apoia. Ele O Buiú apoia. apoia a Não, corrupção. peraí. Vocês não vão me calar. O Lula está trocando dinheiro para dar para o povo. O orçamento secreto E tá entregando o Bolsonaro cofre da trocou nação. para dar para deputado. Tá entregando o cofre da nação. Muito bem. Renan, concluiu, Zé? Renan, sua vez, por favor. Bem, Aliás, é 30 segundos que você pediu que eu tenho que chamar o intervalo. a-
Não dá nem para começar. Já começa com 30 desse, segundos esse, já. fala Olha, não, ele já falou. o Buiú- Ele pediu uma parte. Não, falei. Já falou, pedi um minuto, pedi uma parte. Renan. Tá, tudo Vamos bem. lá, um minuto. Não vem com o Buiú, não, que O você é Buiú- cabeça o Buiú- de manivela. O Buiú não dá. tem que chegar em casa e fazer uma oração, agradecendo ao Michel Temer por ter compartilhado a rejeição da Dilma. Porque o Michel Temer, ele realmente foi injustiçado. Exatamente. Ele concordo. foi injustiçado. O governo do Michel Temer foi um governo bacana, foi um governo Limpou bom, muita onde sujeira retomou da Dilma. algumas coisas, avançou em Arrumou algumas o país, pautas, arrumou o limpou país. muita sacanagem, Agora, muita sujeira. ele tem que agradecer, é chegar em casa, colocar o joelho no chão, orar, agradecer. Michel Temer, muito obrigado, porque sem o Michel Temer, Colocado- Lula em 2022 não existiria. Pra ter Isso eu colo- garanto pra vocês, porque ia sangrar até o final do mandato. Aquilo dali ia ficar na memória do povo brasileiro, de todo o povo brasileiro. Não, o e o Lula desastre, não quer teria repetir sido o eleito. desastre da Dilma. Exatamente.